Bom, começando aqui o vídeo referente às questões, né, da prova P2. Vamos começar aqui primeiramente, né, pelo caderno 1, né, total são 3 cadernos, e pelo exercício 7.1, né. Bom, o exercício 7.1 vai ser um diagnóstico do nosso ambiente. Então, antes de mexer com o Docker, né, dá para entender por que um VM sozinho ele não responde tudo, né, não resolve tudo. Então tem coisa ali que escapa dentro dele, como a versão do Python, bibliotecas do sistema, variáveis de ambiente, e aquela falha besta que deu, por exemplo, na semana 3, né, quando eu rodei ali um venv limpo, né, e quebrou algo que nunca quebrava na minha máquina. É o tipo de problema, de pegadinha que esse exercício se propõe a responder, né? Então, indo aqui para as perguntas e respostas, primeira pergunta é: quais dependências da API Bela Tavola não são cobertas por um ambiente virtual? Resposta: a versão exata do Python, o venv usa o Python que já está instalado no host, não fixa a versão 3.11 em si. Bibliotecas de sistema, que pacotes como scikit-learn dependem por baixo dos panos, como libgomp, o próprio uvicorn, rodando como processo do sistema operacional. A variável de ambiente hftoken, que não existe em nenhum lugar do venv. A porta 8000 estar livre no sistema, e o arquivo .env que nem é versionado no Git, então nem chega no requirements.txt. Segunda pergunta, na semana 3, quando você criou um ambiente virtual limpo, envo SciTest, o que falhou, o que não falhava localmente? Resposta: no pipeline de CI, GitHub Actions, a API foi iniciada no background com uvicorn main app, e seguido de um sleep curto antes do step, que checava a aplicação com curl fail http localhost 8000. Na primeira tentativa, o sleep 3 não foi suficiente. A aplicação ainda não tinha terminado de subir startup mais lento na máquina limpa do runner do que na minha máquina local. E o step verificar que a API responde falhou com erro de conexão, derrubando o pipeline inteiro. Localmente isso nunca falhava porque eu testava a API manualmente e dava tempo de sobra em subir o uvicorn e fazer a primeira requisição. A correção foi aumentar o tempo de espera de Sleep 3 para Sleep 10, antes do curl. Isso reforça o mesmo ponto do ambiente virtual. O env SciTest/ci roda numa máquina limpa, sem os mesmos recursos, cachê ou timing da minha máquina. Então, alguns problemas de timing, de dependência ausente, de configuração só aparecem lá. Terceira pergunta. Se você entregasse só os arquivos .py e o requirements.txt para alguém que nunca viu seu projeto, o que essa pessoa precisaria fazer além de pip install r requirements.txt para rodar a API? Resposta: instalar exatamente o 3.11 Python, não qualquer versão 3.x. Criar um arquivo .env com hftoken configurado, já que ele não vem com o código. Saber que precisa rodar uvicorn main app host 0.0.0.0 porta 8000 e não só python main.py. Garantir que tem as bibliotecas de sistema que o scikit-learn precisa por baixo. No Linux, por exemplo, libgomp, e ter a sorte de estar no sistema operacional compatível com os wheels pré-compilados dos pacotes requirements.txt. Nada disso está escrito em nenhum lugar além em lugar nenhum além da minha cabeça. E é exatamente isso que o Docker substitui por algo explícito e reproduzível. Bom, o exercício 7.2 vai ser ali a instalação e a verificação, né? Então a gente vai instalar o Docker, rodar ali o clássico Hello World para ver se tudo está funcionando. E, né, a gente pode reparar que na primeira vez que a gente baixa a imagem no Docker Hub, mesmo depois de rodar e morrer, né, o container vai continuar existindo até a gente dar um Docker RM, né, que é
o Olá Mundo do Docker. Bom, falando aqui, né, das perguntas e respostas, né, qual a versão instalada, né, foi Docker versão 25.0.3, build 4, deb f41. A mensagem Unable to find image Hello World latest locally apareceu. O que isso significa? Sim, apareceu. Significa que o Docker procurou primeiro no cache local de imagens já baixadas, não achou Hello World e foi buscar no Docker Hub. Rodando Docker Run Hello World de novo depois, essa linha não aparece mais. A imagem já está em cache local. A terceira pergunta: o container ainda existe após rodar? Verifique com Docker PSA. Sim, Docker PS sem A não mostra nada porque ele já encerrou, mas Docker PS-A mostra o container com status igual a exceeded 0. Ele não desaparece sozinho, fica ocupando espaço até eu rodar Docker RM ID. Bom, indo aqui para o exercício 8.1, começando aqui o bloco 8, né, a gente vai brincar com o container do Python. Então, o exercício vai mostrar uma coisa pouco óbvia, mas importante, né, que cada vez que você roda, né, o Docker, dá um docker.run, é como se fosse tudo do zero de novo. Então, criar um arquivo, matar o container, subir outro, né, e o arquivo morre, né. Cada container vai ter seu próprio sistema operacional rodando por baixo, sem nenhuma ligação com o seu. Então é o início ali da história de por que os dados somem, né? Que volta, né, com tudo lá na frente, com volumes depois. Né? Então, indo aqui para as perguntas e respostas. Primeira pergunta: o arquivo /temp /test.txt ainda existia no segundo run? Não. No segundo Docker Run it Python 3.11 Slim Bash, o arquivo não existia. O /temp estava vazio de novo. Cada Docker Run parte da sua imagem original, que é imutável. O que eu escrevi no primeiro container ficou só naquele container que já não existe mais, ou está parado e isolado. Segunda pergunta: o sistema operacional dentro do container era o mesmo do seu host? Resposta: não. cat/etc/os release mostrou Debian GNU Linux dentro do container, independentemente do meu sistema operacional local. O container carrega o seu próprio sistema operacional isolado do host. O que isso implica para dados que a API Bela Tavola cria, registro do banco ou arquivo de log? Implica que qualquer dado criado dentro do container, um SQLite local, logs, pratos, pedidos criados via API, some quando o container é removido ou substituído por um novo. Isso é um problema sério para a persistência. Bom, indo agora aqui para o exercício 8.2, né, a gente vai rodar a API ali em segundo plano. Né? Então, aqui, basicamente, subi um nginx com barra D, né, espaço D, hífen D, né, na verdade, que é o background e traço rm, né, se o auto-destroy ao parar. Então a sacada vai ser pensar quando vale usar traço rm, né, com coisa ali descartável, teste rápido, e quando não vale, né. Então se você for precisar de debugar depois e olhar os logs, né, então indo aqui para as perguntas e respostas. Primeira pergunta: com traço rm container ainda aparecia em Docker ps-a após o stop? Não. Depois do Docker stop, meu nginx temp, o Docker ps-a não mostrou mais nenhuma linha para ele. Com traço-rm, o Docker remove o container sozinho
Assim que ele para, diferente do meu Nginx do passo anterior sem "-rm", que continuou listado como excited até eu rodar docker rm manualmente. Segunda pergunta: quando faz sentido usar "-rm"? Em containers de uso único e descartável. Rodar um teste, uma migração de banco, um script pontual ou qualquer coisa que não vá precisar debugar depois. Evita acumular lixo de containers parados no Docker ps-a. Terceira pergunta: quando não faz sentido usar "-rm"? Resposta: quando existe chance real de eu precisar investigar uma falha depois. Se o container é removido ao parar, eu perco a chance de rodar Docker logs nele. Também não faz sentido em serviços de longa duração, como a própria API Bela Tavola em produção, que não devem ser descartados ao parar. Bom, no exercício 8.3 a gente vai espiar um container rodando, né? Então a gente vai usar o Docker exec para entrar no container já de pé e dar uma olhada nos processos. O legal aqui vai ser ver que o container só enxerga os processos dele mesmo, então nada do resto do sistema aparece ali. E sair do exec não mata o container, só fecha aquela seção extra que eu, no caso, abri, né? Bom, a primeira pergunta, né, que o exercício pede é quantos processos o ps-aux mostrou. Resposta: isso é muito. Desculpa, ainda pergunta. Isso é muito ou pouco comparado com o seu sistema operacional. Minha resposta foi: apareceram só 4 processos: o Nginx Marks, Master, 2 workers e o bash que abri com o exec. É muito pouco comparado ao ps-aux do meu próprio sistema, que mostra dezenas, centenas de processos do sistema operacional e de outros programas abertos. Isso deixa visível o isolamento. O container só enxerga os processos que ele mesmo iniciou. Segunda pergunta: o comando exit matou o container ou só saiu do exec? Resposta: só saiu do exec. Depois do exit, rodei Docker Pass de novo e o meu Nginx continuava lá com status igual up. Ele só seria derrubado com Docker Stop. Faz sentido. O processo principal do container é o Nginx, não o bash que o exec abriu por cima. Terceira pergunta: qual seria um caso de uso real para o Docker exec? Resposta: por exemplo, entrar num container da API Bela Tavola em produção para checar se o HF token está lá mesmo definido. Docker exec -it id env, ou conferir se um arquivo de configuração foi copiado corretamente sem precisar parar o serviço que está atendendo com usuários reais nesse momento. Bom, no exercício 8.3 a gente vai espiar um container rodando, né? Então a gente vai usar o Docker exec para entrar no container já de pé e dar uma olhada nos processos. O legal aqui vai ser ver que o container só enxerga os processos dele mesmo, então nada do resto do sistema aparece ali. E sair do exec não mata o container, só fecha aquela seção extra que eu, no caso, abri, né? Bom, a primeira pergunta, né, que o exercício pede é quantos processos o ps-aux mostrou. Resposta: isso é muito. Desculpa, ainda pergunta. Isso é muito ou pouco comparado com o seu sistema operacional. Minha resposta foi: apareceram só 4 processos: o Nginx Marks, Master, 2 workers e o bash que abri com o exec. É muito pouco comparado ao ps-aux do meu próprio sistema, que mostra dezenas, centenas de processos do sistema operacional e de outros programas abertos. Isso deixa visível o isolamento. O container só enxerga os processos que ele mesmo iniciou. Segunda pergunta: o comando exit
Matou o container ou só saiu do exec? Resposta: só saiu do exec. Depois do exit, rodei Docker Pass de novo e o meu nginx continuava lá com status igual up. Ele só seria derrubado com Docker Stop. Faz sentido. O processo principal do container é o nginx, não o bash que o exec abriu por cima. Terceira pergunta: qual seria um caso de uso real para o Docker exec? Resposta: por exemplo, entrar num container da API Bela Tavola em produção para checar se o HF token está lá mesmo definido. Docker exec -it id env, ou conferir se um arquivo de configuração foi copiado corretamente sem precisar parar o serviço que está atendendo com usuários reais nesse momento. Bom, exercício 8.4 vai ser uma faxina geral, né? Então a gente vai comparar ali o Docker systemd antes e depois rodar um prune para ver ali quanto espaço de container parado, rede sem uso e caixa de build está sobrando. O aviso importante vai ser tomar cuidado com a prune, prune pronto, traço A, né? Porque ele vai levar embora até imagens bases que a gente queira reaproveitar. Né? Coisas que lá na semana 3, quando eu fiz o caderno da semana 3, o actions barra cachê arroba v4, né? Ele existia justamente para evitar perder, né? Então, indo para as perguntas e respostas. O espaço antes do prune era imagens 4, né? 1.8 GB, containers 6, parte parado de exercícios anteriores, local volume 0 e build cachê mais ou menos 300 megabytes. Depois do prune, os containers parados ali, Hello World, meu nginx, etc., sumiram da lista de containers e build cachê caiu para quase zero. As imagens com tag Python 3.11 Slim nginx continuaram lá. O que foi removido? Os containers parados que eu tinha deixado para trás, exited, redes não usadas e o cachê de build sem referência, commands dangling. Nenhuma imagem com tag foi removida. Outra pergunta: por que é perigoso rodar Docker System prune-a em uma máquina de CI que faz builds frequentes? Resposta: porque o -a remove também as imagens sem container associado, incluindo imagens bases como Python 3.11 Slim, que não estão em uso no momento, mas que seriam reaproveitadas no próximo build. Sem elas, cada build seguinte teria que baixar tudo de novo do zero e refazer o cachê de layers, deixando o CI muito mais lento. Foi exatamente para evitar esse tipo de desperdício que na semana 3 eu usei o actions cachê @v4 no workflow. Bom, exercício 8.4 vai ser uma faxina geral, né? Então a gente vai comparar ali o Docker systemd antes e depois rodar um prune para ver ali quanto espaço de container parado, rede sem uso e caixa de build está sobrando. O aviso importante vai ser tomar cuidado com a prune, prune pronto, traço A, né? Porque ele vai levar embora até imagens bases que a gente queira reaproveitar. Né? Coisas que lá na semana 3, quando eu fiz o caderno da semana 3, o actions barra cachê arroba v4, né? Ele existia justamente para evitar perder, né? Então, indo para as perguntas e respostas. O espaço antes do prune era imagens 4, né? 1.8 GB,
containers 6, parte parado de exercícios anteriores, local volume 0 e build cache mais ou menos 300 megabytes. Depois do prune, os containers parados ali, Hello World, meu Nginx, etc., sumiram da lista de containers e build cache caiu para quase zero. As imagens com tag Python 3.11 Slim Nginx continuaram lá. O que foi removido? Os containers parados que eu tinha deixado para trás, exited, redes não usadas e o cache de build sem referência, camadas dangling. Nenhuma imagem com tag foi removida. Outra pergunta: por que é perigoso rodar Docker System Prune-A em uma máquina de CI que faz builds frequentes? Resposta: porque o -A remove também as imagens sem container associado, incluindo imagens bases como Python 3.11 Slim, que não estão em uso no momento, mas que seriam reaproveitadas no próximo build. Sem elas, cada build seguinte teria que baixar tudo de novo do zero e refazer o cache de layers, deixando o CI muito mais lento. Foi exatamente para evitar esse tipo de desperdício que na semana 3 eu usei o actions cache @v4 no workflow. Bom, começando aqui o bloco 9, né, já indo aqui para o exercício 9.1, né, a gente vai buildar, né, construir nossa primeira API ali e passar, né, por dois tropeços ali de propósito, né. Então, esquecer, né, o traço P, né, que é o container, sim, o container vai subir, mas ninguém vai acessar ele, né, de fora. E o Unicorn vai escutar ali, né, em 127.0.0.1, né, mesmo com a porta mapeada, ninguém vai chegar nele, né. E só depois, né, disso que a gente vai chegar na versão que funciona de verdade e dá para ver a imagem, né, beirando ali 1 GB. Bom, então, respondendo aqui as perguntas, né, então pede aqui para rodar o container, né, tentar acessar o localhost, né, e pergunta o que aconteceu. Bom, o que aconteceu foi que o container subiu normalmente, os logs do Unicorn no terminal mostraram Application Startup Complete, então a API estava de pé, mas o kernel deu Failed to Connect to localhost porta 8000, Connection Refused. Por que não funcionou mesmo com o container estando rodando? Porque o traço P 8000, 2.8000, sem ele, né, a porta só existe dentro da rede isolada do container. Nenhuma porta do meu host está conectada a ela. O container está rodando, mas é como se estivesse no quarto fechado, sem a porta de saída para o meu computador. E na outra parte, né, pede para executar aqui alguns comandos, né, acessar o localhost 8000, né, e o que aconteceu dessa vez. Dessa vez o kernel ficou tentando conectar e travou até dar timeout. Não foi um connection refused imediato como no checkpoint A. Foi uma espera sem resposta. Outra pergunta. E o Unicorn sumiu? O que os logs mostraram? Resposta: sim, o Unicorn subiu sem erro. Os logs mostraram o Unicorn running on HTTP 127.0.0.1 2.8000 e Application Startup Complete. O processo está de pé, só não está acessível de fora. Outra pergunta: por que a porta mapeada não é o suficiente se o Unicorn ouve em 127.0.0.1? Porque 127.0.0.1 dentro do container é o endereço de loopback do próprio container. Só aceita conexões que partem de dentro dele mesmo. O traço P mapeia a interface de rede de dentro do container para o host, mas o Unicorn nem está escutando nessa interface, só no loopback interno. Por isso o tráfego do host nunca chega até ele, mesmo com a porta aberta. E na outra parte, né, pede para executar os comandos,
né? Ah, bom, na última parte aqui, né, pede para executar alguns comandos, né, e falar, né, o tamanho da imagem, né. Foi 1.04 gigas. Os dois curls retornam as respostas esperadas. A rota raiz trouxe o JSON de boas-vindas da Bela Tavola e barra pratos trouxe a lista de pratos. O tamanho é grande principalmente por causa do scikit-learn e suas dependências. O caderno já adianta que isso será atacado com multi-stage build mais adiante no bloco 12. Bom, o exercício 9.2 vai ser um cachê de build na prática, né? Então a gente vai mexer só no main.py e o build vai voar, né? Porque quase tudo veio do cachê. Vamos mexer no requirements.txt e o build vai travar porque a partir dali tudo é feito mesmo o que não mudou, né? E esse é o motivo de colocar o requirements.txt antes do código no Dockerfile. Então, respondendo as perguntas aqui dos experimentos, né? Primeira, quais steps sobraram cached? Resposta, from, workdir, compile requirements.txt e run pip install ficaram todos cached. Segunda pergunta, o pip install reexecutou? Resposta, não, só o último step, copy. Reexecutou porque o conteúdo do main.py mudou. Terceira pergunta, quanto tempo levou o build? Resposta, cerca de 3 segundos. Praticamente instantâneo, já que só uma camada precisou ser refeita. Outra pergunta, a partir de qual step o cachê foi invalidado? A partir do copy requirements.txt, né? Esse step já não bateu o cache porque o conteúdo do arquivo mudou. Eu adicionei a linha httpx. Outra pergunta, por que o copy também foi invalidado mesmo que o código não tenha mudado? Resposta, porque o cachê de build do Docker é sequencial. Assim que uma camada é invalidada, todas as camadas seguintes são refeitas também, mesmo que o conteúdo delas, o código em si, não tenha mudado. O Docker não verifica individualmente se cada camada futura precisaria mudar. Ele simplesmente refaz tudo a partir do primeiro ponto de invalidação. Outra pergunta, quanto tempo levou o build? Resposta, cerca de 40 segundos. O pip install teve que baixar e instalar o HTTPX e resolver as dependências de novo, bem mais lento que o experimento 1. Outra pergunta, se você invertesse a ordem e fizesse copy antes de copy requirements.txt, o que aconteceria a cada alteração em qualquer arquivo.py? Resposta, qualquer alteração em qualquer arquivo.py, mesmo sem tocar no requirements.txt, invalidaria o copy, que por sua vez invalidaria o run pip install logo depois. Então o pip reinstalaria todas as dependências do zero a cada pequena mudança do código. Em vez de builds em segundos, eu teria builds de minutos toda vez que mexesse em uma linha do main.py. Bom, o exercício 9.2 vai ser um cachê de build na prática, né? Então a gente vai mexer só no main.py e o build vai voar, né? Porque quase tudo veio do cachê. Vamos mexer no requirements.txt e o build vai travar porque a partir dali tudo é feito mesmo o que não mudou, né? E esse é o motivo de colocar o requirements.txt antes do código no Dockerfile. Então, respondendo as perguntas aqui dos experimentos, né? Primeira, quais steps sobraram cached? Resposta, from, workdir, compile requirements.txt e run pip install ficaram todos cached. Segunda pergunta, o pip install reexecutou? Resposta, não, só o último step, copy. Reexecutou porque o conteúdo do main.py mudou. Terceira pergunta, quanto tempo levou o build? Resposta, cerca de 3 segundos. Praticamente instantâneo, já que só uma camada precisou ser refeita. Outra pergunta, a partir de qual step o cachê foi invalidado? A partir do copy requirements.txt, né?
Esse step já não bateu caixa porque o conteúdo do arquivo mudou. Eu adicionei a linha HTTPX. Outra pergunta: por que o copy também foi invalidado mesmo que o código não tenha mudado? Resposta: porque o cache de build do Docker é sequencial. Assim que uma camada é invalidada, todas as camadas seguintes são refeitas também, mesmo que o conteúdo delas, o código em si, não tenha mudado. O Docker não verifica individualmente se cada camada futura precisaria mudar. Ele simplesmente refaz tudo a partir do primeiro ponto de invalidação. Outra pergunta: quanto tempo levou o build? Resposta: cerca de 40 segundos. O pip install teve que baixar e instalar o HTTPX e resolver as dependências de novo, bem mais lento que o experimento 1. Outra pergunta: se você invertesse a ordem e fizesse copy antes de copy requirements.txt, o que aconteceria a cada alteração em qualquer arquivo.py? Resposta: qualquer alteração em qualquer arquivo.py, mesmo sem tocar no requirements.txt, invalidaria o copy, que por sua vez invalidaria o run pip install logo depois. Então o pip reinstalaria todas as dependências do zero a cada pequena mudança do código. Em vez de builds em segundos, eu teria builds de minutos toda vez que mexesse em uma linha do main.py. Bom, agora indo aqui para o penúltimo exercício, né, o 9.3, né, vai ser um exercício de tag inversão. Então a gente vai buildar ali uma V2 sem atualizar a latest e ela continua apontando para V1, que vai ser um perigo se algum script de deploy confiar cegamente na latest. Então a moral da história aqui vai ser usar o hash do commit como tag, assim sempre vai dar para saber exatamente qual versão é qual. Então, indo para as perguntas e respostas. Primeira pergunta, né? Pode buildar V2 sem atualizar latest. A tag latest agora aponta para V1 ou V2. Continua apontando para V1. O Docker Images Bela Tavola V1 mostrou V1 e latest com o mesmo imagem ID de antes, enquanto V2 apareceu com imagem ID novo e diferente. Segunda pergunta: por que isso é perigoso em produção? Resposta: pense em um script de deploy que sempre usa latest. Por que um script de deploy que sempre faz um Docker pull bela tavola latest vai continuar publicando a V1 mesmo depois de eu já ter buildado e considerado pronta a V2, a menos que eu lembre manualmente retaguar latest? Isso é fácil de esquecer e pode fazer tagging e produção rodar em versões diferentes do código sem ninguém perceber. Terceira pergunta: qual estratégia de tag é mais confiável para rastreabilidade? Resposta: usar o hash do commit git como tag. Exemplo: Bela Tavola SHA-ABC1234, porque aí toda imagem tem uma tag única e rastreável até o commit exato que a gerou. Nada de ambiguidade, tipo qual versão é a latest agora. Bom, indo agora para o exercício 9.4, é o último aqui desse caderno, né? Vai ser um desafio, né? Então o Alpine e o ML não combinam, né? Bom, então a gente vai tentar trocar a imagem base por Alpine para economizar espaço e o build vai quebrar feio ali no pip install porque o scikit-learn no Py não tem will pronto para musc libc, que é o que o Alpine usa. Então ia precisar instalar o GCC e compilar tudo na unha. E isso não compensa pelos vários megas aí de economia. Bom, respondendo as perguntas. Então depois de executar aí no terminal, né, o comando aqui, a pergunta é se o build foi bem sucedido. Resposta: não, falhou durante o pip install. Segunda pergunta: se falhou, qual foi a mensagem de erro? A mensagem de erro foi error could not build wheels for scikit-learn, which is required to install pyprojects.2ml based project, seguido de error, comando gcc failed no such file ou directory. Segunda pergunta: por que scikit-learn, NumPy e outros pacotes de ML tem problema com o Alpine? Resposta: porque o Alpine usa muslibc em vez de glibc usada pelas imagens Debian como a Slim. Os views pré-compilados do scikit-learn e NumPy do PyP são compilados para glibc
Então no Alpine o pip não acha um build compatível e tenta compilar tudo no código-fonte, o que exige GCC e headers de desenvolvimento que a imagem Alpine mínima não tem instalados. Terceira pergunta: compare os tamanhos das imagens disponíveis. Docker Images, grep Python. O ganho de tamanho justifica o trabalho de resolver incompatibilidade. Python 3.11 Slim ficou em cerca de 130 MB e Python 3.11 Alpine ficou em 52 MB, uma diferença de cerca de 80 MB. Para resolver a incompatibilidade, eu precisaria adicionar run apk add gcc muzzledev linux headers python 3dev antes do pip install, que adiciona de volta boa parte desse tamanho e ainda deixa o build mais lento. Compilação local em vez de build pronto. Não vale a pena para esse projeto. Prefiro ficar com 3.11 Slim.